O que fazer com os barbantes que vocês têm parados em casa? Tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia, sou aqui do canal Pat Souza Crochê e vim falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente pode fazer com aqueles barbantes que ficam ali, as famosas sobras que sobram das nossas encomendas e a gente acaba deixando elas ali de lado sem saber o que fazer com elas. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer. Aqui eu fiz várias florzinhas rasteiras, tá vendo? Olha, a gente faz várias florzinhas, tudo com aqueles barbantes daquelas encomendas que eu já fiz, ó, há muito tempo. E eu costumo dizer que barbante parado é dinheiro parado, principalmente quando os barbantes já foram pagos. Então a gente sabe que isso aqui, gente, é só lucro, é lucro. Então a gente consegue fazer, olha só. Aqui eu tenho o laranja e o branco. Ah, e dá para misturar barbante 6 com 8 também. Barbante 8, barbante 6. Então, a gente vai mesclando branco com vermelho, verde bandeira com vermelho. Esse aqui é um verde militar com vermelho. Gente, e vai fazendo as florzinhas, olha. E vamos fazendo. Eu tenho várias aqui que eu vou fazendo, olha só. Muitas. Porque a gente vai fazendo e vai deixando aqui. E o que a gente pode fazer com elas depois, tá? O que eu costumo fazer? Dependendo da quantidade que vocês conseguem com as florzinhas, a gente consegue fazer par de tapete, tá? Então a gente consegue. Aqui eu tenho o amarelinho mesclado, que é esse aqui, tá? Que é da Milano. Eu tenho e o verde pistache, que eu fiz os nossos famosos quadradinhos para montar os square. Eu já montei eles todos juntos, tá? Uma próxima aula eu trago para vocês como fazer essa emenda que a gente faz sem precisar cortar o barbante. Então a gente já vai fazendo e já vai montando. Então eu tenho aqui, tá? Esse aqui é para um jogo de banheiro. Vou trazer aqui para vocês verem. Ó, eu já comecei a fazer a base, né? Então eu já fiz a base. Vai ser um jogo de banheiro com 3 peças, tá? Ele tem a tampa do vaso, o tapetinho e o tapetinho maior. Então serão 3 peças. Então, eu consegui fazer, com esse amarelo, um jogo de banheiro. E ainda sobrou uma florzinha aqui, ó. Que ainda não sei o que eu vou fazer com ela, mas de repente a gente compra outro barbante e faz algumas outras florzinhas. Que a gente pode mesclar. Eu consegui fazer também, ó, mais um kit. Tá vendo? Pra gente fazer outro jogo de banheiro. Patrícia, se eu quiser fazer o pé do vaso, pode? Pode, gente. Vai do jogo que vocês. Aqui eu faço esse jogo também já emendado, mas a gente tem vários outros modelos pra fazer. E um par de tapete. Um par de tapete. Tá vendo? Esse aqui são 3 flores, só que eu usei a florzinha catavento. Então, a gente consegue aproveitar todos aqueles barbantes que sobraram daquelas encomendas que a gente fez, que já estão pagos, gerarem somente lucro, tá? Com isso, teremos somente lucros, né? Então, a gente não vai ter gasto, porque a gente já tem. O que eu costumo falar que eu ainda gasto um pouquinho, né? É o cru, né? Mas isso se eu não tiver aqueles coloridinhos ali para fazer as bases. Porque se eu tiver também, o custo é 0. Porque eu já paguei aqueles barbantes, eles já foram pagos pelas clientes que encomendaram os jogos, né? Então, eu já passei para frente. Então, daqui para frente, eu só tenho lucro. Eu não tenho mais custos, né? O custo vai ser só a minha mão de obra mesmo, que eu vou colocar em cima. Mas custo material, não, tá? Então, a gente consegue aproveitar sim. E não importa que seja diferente as coisas, que nem eu disse. Deixa eu só puxar aqui meu anel mágico, que o bichinho tá... Ó, agora sim, fechadinho. Eu gosto dele bem fechadinho, gente. Eu trabalho com anel mágico. E não importa a cor. Tá vendo? Esse aqui é um verde bandeira com vermelho. Uma cor completamente improvável para fazer um jogo de tapete, mas que fica muito lindo. E não necessariamente eu vou precisar usar o verde bandeira para fazer o meu tapete. Porque as pessoas têm isso às vezes. Ah, eu preciso usar. Não, você não precisa. Tem um tapetinho aqui, para vocês terem uma ideia. Do outro lado. Do outro lado. Tá vendo esse tapetinho aqui? Eu usei, tá vendo, ó, aquela florzinha amarelinha, ó. Então, até aqui a amarelinha mesclada, o verde pistache, tá? Esse aqui é um areia, um marrom, um goiaba, um marrom
Eu optei por fazer o bico amarelo, mas se eu não tivesse esse amarelo, e esse amarelo é o amarelo canário, tá? Se eu não tivesse esse amarelo, eu faria um bico de uma outra cor sem problema nenhum, porque a minha flor em si, ela não vai influenciar nas cores do meu tapete. Eu posso muito bem estar fazendo ele com outras cores, independente da flor, tá? Então, se você usar o miolinho branco, não quer dizer que necessariamente seu tapete precisa ser branco. Você pode fazer ele no cru, sem problema nenhum. Eu usei aqui, tá vendo, ó, o laranja com branco. Não quer dizer que eu precise fazer um jogo laranja com branco. Eu posso fazer um jogo amarelo, que também vai combinar com laranja. Ó, tá vendo quando a gente coloca assim a combinação de cores? Pra quem gosta de cor colorida, né? Eu posso, se eu quero clássico, né? Eu posso pegar, com esse laranja, eu posso usar um marrom. Nossa, vai ficar perfeito. A mesma coisa com o goiaba. Eu usei o marrom no círculo. Não quer dizer que o meu tapete precise ter marrom. Vocês estão me entendendo? Dá pra gente fazer essa mesclada, essa mudança. Então, vamos começar a abrir a nossa mente realmente pro que a gente precisa, que é ganhar dinheiro com crochê. Porque se a gente simplesmente parar e deixar aquelas linhas lá estacionadas e a gente só olhar assim e falar assim, nossa, vou comprar um barbante novo. Ah, eu tô precisando de um barbante novo. Ah, mas eu quero um barbante novo. Gente, a gente vai ficar, ó, só gastando. E aqueles barbantes vão ficando ali no estoque até chegar um ponto que você não sabe nem o que fazer com eles. Então, eu costumo fazer muito dessas florzinhas, mas muitas mesmo, tá? São várias tem aqui dentro. E, ó, tem até um com verde limão. Verde limão é esse abacate. Agora, não me recordo se é o verde limão ou se é o verde abacate. Tá vendo? Tem cores que eu já não sei mais nem a cor. Por quê? Porque tava ali guardado. E eu fui e fiz as florzinhas pra me usar depois. Uma outra dica que vocês podem fazer com aqueles barbantes que estão ali parados, tá? São porta-xícaras. Esse aqui é um porta-xícara que eu fiz com um pouquinho de barbante cru que eu tinha. E não sei se vocês sabem, mas eu tenho certeza que se você é crocheteira, você sabe muito bem. Os lotes são diferentes. Então, às vezes a gente tá fazendo um trabalho e a gente vou começar com esse lote. Se acabar e a gente tiver que comprar outro, ele vem com outra tonalidade. Então, por isso que às vezes eu deixo alguns pouquinhos de barbante cru que eu não utilizo, porque às vezes eu vou fazer uma outra encomenda maior e aquele ali não vai dar. Então, o que eu faço? Porta-copo, porta-xícara, né? Como vocês preferirem, porta-copo, porta-xícara. Esse aqui eu fiz no cru. Ó, e esse aqui eu fiz no verde. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é ideal para vocês darem de mimo para cliente de vocês. Patrícia, eu preciso fazer mimo? Não. Se vocês quiserem revender isso aqui também, dá para vender. Porque muitas pessoas às vezes comprou um jogo de suplado nessa cor, mas não veio o porta-xícaras. Ou o porta-copos. Quando elas vê que você tem, elas vão comprar. Porque elas querem montar a mesa, deixar a mesa delas postas muito mais bonitas. Então, elas vão fazer sempre, tá? Elas vão sempre querer comprar. São todas? Não, mas a maioria delas querem para deixar a mesa bem bonita. Então, é uma forma de vocês também aproveitarem. Aqui eu fiz no cru, mas aqui vocês poderiam estar fazendo no vermelho. Aqui, esse vermelho mesmo que eu fiz as florzinhas, eles daria para fazer. Mas como eu fiz esse aqui, esse só de amostra, eu optei por fazer as florzinhas mesmo, porque eu queria entrar com um projeto novo de pronta entrega. Eu tô muito relaxada com as minhas prontas entregas. Então, eu queria entrar com esse projeto de pronta entrega. Então, por eu entrar com esse projeto de pronta entrega, eu optei por fazer as flores, porque eu vou fazer vários tapetes, né? Dá pra fazer pares de tapete, tá? Famosos tapetes de R$25. Até R$20 a gente consegue fazer, gente. Por que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas como que fulana consegue vender um tapete por R$25? Com isso aqui, tá? Com os barbantes que a gente tem já ali guardadinho, que já foram pagos. E a gente só vai ter lucro, nós não teremos gastos. Então, vocês conseguem fazer os tapetinhos de 25 tranquilamente e até R$20. Eu aqui no meu ateliê, não vou dizer muito ateliê, porque eu ainda não tenho o meu espaço. Por isso que só tá Paty Souza Crochê. Por conta de eu não ter o meu espaço, eu ainda não tenho aquelas estantes maravilhosas de linhas. Não tenho. Eu ainda tenho aquela... eu trabalho muito por encomenda, então eu tenho um cantinho bem bagunçadinho que um dia eu mostro pra vocês, onde fica ali só alguns barbantes que eu compro.
E geralmente eu compro por encomenda, então os que sobram vão ficando ali também. E então eu optei por não ter um ateliê. Mas a gente tem que pensar no quê? No que eu preciso para ganhar dinheiro. Gente, eu sei que parece até que a gente tá sendo aquelas figurinhas repetitivas, mas não é, tá? A gente precisa ganhar dinheiro. E se a gente consegue fazer tapetinhos de R$20 para ganhar dinheiro, por que não? Vou trazer aqui para vocês um modelinho que eu consigo vender a R$20. Ó, deixei até aqui no cantinho. Tá vendo? Eu acabei de mostrar ali pra vocês. Ó, esse tapetinho é um tapetinho que você consegue vender. Deixa eu vir mais pra trás, se vocês conseguem ver. Tá vendo? Olha o tamanhozinho dele. É um tapetinho de porta. É um tapetinho que a pessoa vai colocar na porta da casa dela. Ou ela vai colocar na porta do banheiro. Sabe que tem aqueles banheiros pequenininhos? Que muitas vezes você não consegue colocar um jogo de banheiro dentro dele. Mas você consegue colocar um tapetinho. Então você vai fazer esse tapetinho mesmo aqui, ó. Venderia R$20 tranquilamente. Eu não tirei as medidas dele, tá? Então eu não vou poder falar com precisão pra vocês a medida. Mas ele tem mais, ele deve ter uns 50, 60 centímetros quase de comprimento, né? Então ele não é um tapetinho tão pequeno. Mas a partir do momento que eu usei as linhas que eu tinha em casa, os barbantes que eu tava em casa, eu não tive gasto, eu não tive custo nenhum pra fazer esse tapetinho. Todos os barbantes já foram pagos. Todos. Desculpa o barulho. Então, todos os barbantes já foram pagos. Então, automaticamente, tudo isso aqui, ó, é lucro. Então, se eu vender isso aqui por R$20, eu vou estar lucrando. Eu não vou ter prejuízo. Então, a gente consegue ter uma renda extra. Quando eu falo renda extra, entendam, tá? Não é renda extra porque eu tô usando o crochê como renda extra. O crochê é minha fonte de renda, mas quando eu falo renda extra, fora as encomendas, fora as prontas entregas que eu faço com os barbantes que eu realmente invisto, renda extra com barbante que eu já paguei, que as minhas clientes já compraram os kits delas. Então eu tenho o quê? Lucro. Somente lucro. Onde eu posso usar até mesmo para um investimento, para que eu possa investir em novos barbantes ou simplesmente usar como eu quiser, né, da forma como eu faço as minhas finanças em relação ao crochê, da mesma forma como você faz as suas finanças com o crochê. Então, não necessariamente você vai usar isso aqui para comprar barbante. Você pode usar para o que você quiser, mas isso aqui vai ser só o seu lucro. O único custo que você vai ter é a sua mão de obra. Por isso que a gente fala, tapetinho de 20 dá dinheiro? Dá. Tapetinho de 25 dá dinheiro? Dá. Só que ele não pode ser a sua única fonte. É isso que as pessoas precisam entender nesse contexto. Tapetinho de 20 e 25 não é sua única fonte, tá? Ela é sua fonte extra. Ou um chamariz de cliente. Eu vou fazer uns tapetinhos a R$25 e a R$20 para que eu consiga chamar cliente. Para que aquele cliente ele compre um jogo meu de passadeira que eu vendo a R$180. Para que ele compre um jogo de banheiro que eu vendo a R$140. Vocês estão entendendo? Então, a gente não usa os tapetinhos de 20 e 25 como fonte principal do nosso ateliê, da nossa loja, ou simplesmente da nossa casa, né? Para quem faz em casa, ainda não tem nem um ateliê e nem tem loja, né? Então, a gente tem que entender isso. Tapetinhos de 20 e 25 são feitos com o que a gente já tem em casa de barbante, com o que a gente só possa ter lucros, onde a gente não tenha prejuízo, tá? Por isso que a gente fala sempre pra gente aproveitar os barbantes. Eu vou trazer pra vocês verem, porque eu não estou mentindo. O tanto de sobrinhas que hoje eu não tenho tanto, porque eu aproveitei essa semana, eu fiz uma compra de barbante para minhas encomendas. Eu tava sem barbante cru, então eu tive que fazer a compra, então ainda não chegou, né? E com isso, eu fui aproveitando e fazendo, né, as minhas florzinhas. Esse aqui, gente, eu fiz tudo agora, essa semana. Mas é pouco. É pouco. Porque se você trabalha por encomenda ou ponto entrega, é óbvio que você teria que fazer muito mais. Só que como eu tava tranquila essa semana, uma semana meio que cansativa, eu aproveitei pra fazer essas minhas florzinhas aqui, né, pra deixar aqui. E já ir fazendo as minhas bases, como eu mostrei pra vocês, que eu já fiz as minhas bases. E mesmo assim, eu ainda tenho barbante pra fazer tanto mais flor, como se eu quisesse fazer os tapetinhos de R$20, que são barbantes de encomendas que eu já entreguei e que sobrou.
tá? Vou mostrar aqui pra vocês só um pouquinho. Trouxe aqui pra vocês verem, ó, pra vocês terem uma ideia, tá vendo? Esse azul, eu fiz um jogo de banheiro, sobrou azul. Esse aqui é o cru, quando eu falo pra vocês, quando sobra só essa quantidade de cru, eu não consigo utilizá-lo pra fazer um outro tapete sob encomenda. Por quê? Porque a tonalidade do outro que eu vou comprar, ele vai vir diferente, tá? E às vezes até a marca, nem esse aqui é da Euroroma. Hoje eu não trabalho com a Euroroma. Ou melhor, eu trabalho com a Euroroma, porém não em grande escala, vamos colocar assim. Eu tanto trabalho com a Euroroma, como com a Criativa, como com o Barroco e a Crochecta. Já trabalhei com Pluma, mas as que eu mais trabalho hoje, Barroco, Euroroma, Criativa e Crochecta, tá? São essas 4 marcas que eu mais trabalho. Por opção, por gosto e por custo, como eu sempre falo pra vocês. A gente tem cada cliente diferenciado. Eu tenho cliente que ela vai pagar pra ter um barroco. Eu tenho cliente que não tem condições de pagar um barroco, então ela vai querer um tapete um pouquinho mais em conta. Então eu tenho a Criativa. Uma que quer um pouquinho mais de qualidade, com preço um pouquinho mais elevado. Eu tenho a Crochecta, tá? E a Euroroma eu ainda enquadro junto com a Criativa, porque a Euroroma é uma marca muito conhecida, mas ela tem um custo um pouquinho mais baixo, até mesmo da Crochecta. A Crochecta tá um pouquinho mais elevada até do que a Euroroma. Então, o que eu faço? Vendo? Eu tenho um pouquinho de marrom, eu tenho um pouquinho de azul e eu tenho o cru. Se eu tenho mais do cru, eu vou fazer a minha base no cru, vou passar uma ou 2 carreirinhas no marrom e talvez faça um bico no azul. Patrícia, mas as flores vão combinar? Sim, todas elas. Se eu pegar essa florzinha com rosa, ela vai combinar com marrom. Se eu pegar a vermelha, ela combina tanto com marrom quanto com azul. Se eu pegar uma laranja, acho que a laranja já não sei se combinaria tanto com... Combina também com azul. Mas a gente vai fazendo o quê? Então, vamos supor, com esses 3 cones que eu tenho aqui, com sobras de barbante, que já foram pagos, os pedidos já foram entregues. A minha cliente já pagou por isso aqui, quando eu comprei, já tá na minha pronta entrega que eu fiz, que foi um jogo de banheiro. E esse aqui eu não me recordo, mas esse aqui eu sei que foi um jogo de banheiro. Eu consigo fazer um tapetinho. Dependendo se eu tivesse uma terceira cor aqui, ou se eu usar as flores, né? Eu consigo fazer 2 tapetinhos de R$20. Então, com cones que já se pagaram, eu vou ter um lucro de R$40, vendendo tapetinhos a 20. Se eu colocar a flor, eu consigo fazer ele por 25. Então, eu vou ter R$50. E isso é lucro. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso é lucro. Isso não é prejuízo. Então, um tapetinho de R$20, ele não vai deixar você rica. Não vai. Mas ele vai ser um diferencial na sua loja, no seu ateliê, né? Para suas clientes, nas suas vendas porta a porta. Porque nem todos têm um poder de aquisição maior, né? Então, por isso que eu digo... nós temos clientes, e eu tenho certeza que vocês também, que tem vários tipos de renda. Então, tem uma que só tem dinheiro pro tapetinho de 20, e tem uma que vai ter dinheiro pro único tapete de 70, de 90. Tem uma que vai comprar um joguinho de banheiro do mais simples que você tiver, de 60, 70 até R$80, dependendo do modelo, e quantidade de peças, é claro. Mas ela só vai ter aquilo ali. E quanto vai ter outras que vai poder pagar 300, 500 reais num jogo de banheiro, se você pedir, por conta do material, tá? Quando eu falo em valores elevados, gente, é o material também elevado, tá? Não vão... Apesar que eu acho que pode ser que tenha alguém que venda, mas não é o meu caso. Fazer um jogo de tapete ou um jogo de banheiro com barbante 85% algodão e querer vender ele como 100%. Só se realmente a cliente passar despercebido, que eu acho que não, por conta da qualidade. Eu prezo muito isso, deixar bem claro, eu trabalho com 85% algodão, né? Quando é os mais baratos, os mais em contas. Se eu vou fazer um jogo de suplá, alguma coisa, um nível um pouquinho mais elevado, o barroco, 100% algodão. Mas eu também dou sempre as 2 opções, tá? Eu faço suplá com barbante. Nem sempre eu uso barroco. Porque se a minha cliente também quer ter uma mesa posta, linda, maravilhosa, mas ela não tem condições de pagar por um barroco, ela vai ter com barbante 85% algodão, que não vai deixar nada a desejar. Que vai deixar a mesa dela perfeita.
Então, a gente consegue fazer com que a gente atenda todos os nossos públicos. E que no final das contas, a gente ainda consiga uma rentabilidade maior. Vocês conseguem me entender? Porque hoje em dia ninguém trabalha de graça. Essa é a realidade. Então, se você está iniciando no crochê já com o pensamento de só fazer tapete de R$20, não vai dar certo. Porque você não vai ter um lucro certo, tá? Porque hoje 1 quilo de barbante a gente tá pagando quase R$30. Então, não é quase que... Tá, daria pra fazer 1 quilo de barbante? Dá pra fazer uns 5, 6 tapetes, dependendo do modelo? Dá. Mas você vai viver de tapetinho? Não, né? Tudo é uma questão de ponto de vista, tá? O que vocês querem para o futuro de vocês? Só o tapete de R$20 ou vocês querem aumentar a clientela de vocês e de repente vender para fora do país, para fora da sua cidade, para várias pessoas, realmente o que o seu trabalho vale? Porque eu já vi muitas pessoas falarem que mas os tapetinhos de 25 desvalorizam a crocheteira. Não, eles não desvalorizam a crocheteira. Eles valorizam o seu trabalho como crocheteira para todos os seus públicos. Então a gente consegue alcançar um público desde aquele cliente que recebe um salário mínimo por mês até aquele cliente que a gente não vai nem estipular renda, porque muitas vezes é exorbitante. Então, tudo é um ponto de vista. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Esse é meu primeiro vídeo, gente, longo aqui no YouTube. Eu ainda não tinha gravado vídeos longos. Eu falo demais, eu sou muito tagarela. Mas se vocês quiserem me deixar sugestões aqui nos comentários, se vocês quiserem colocar críticas também, se vocês quiserem colocar perguntas, tá? Eu vou tentar responder a todas na medida do possível, que eu espero que sejam muitas. Mas é o início de um canal, é o início de um sonho. Eu sempre amei a internet para trabalhava com outros assuntos e hoje eu resolvi trazer o meu crochê para dentro do YouTube também, não só por amor, mas também para ajudar outras pessoas que também estão começando ou que já são crocheteiras, mas que muitas vezes não tem aquela mente um pouquinho mais aberta. E então eu resolvi vir para o mundo do YouTube para conseguir trazer um pouquinho da minha experiência como crocheteira, um pouquinho da minha experiência na área logística, que também engloba o nosso crochê, um pouquinho na área administrativa, um pouquinho na área conselheira, um pouquinho de tudo. Então aqui nesse perfil vocês vão ter dicas de vendas, dicas do que fazer com barbantes, dicas de modelo econômico, de tudo que vocês imaginarem vai ter aqui um pouquinho, tá? Então não esqueçam já de se inscrever no canal, tá? Ativa o sininho de notificação para que vocês possam ser notificadas todas as vezes que eu soltar um vídeo. Eu vou tentar no mínimo um vídeo por semana, mas se der para me aumentar um pouquinho, eu aumento, porque a rotina aqui é um pouquinho puxada, que vai ficar para outro vídeo, porque eu falo demais, daqui a pouco eu tô em outro assunto que não é o assunto desse vídeo. Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado. Nas outras redes também, eu tô como Paty Crochê, Paty Souza Crochê. Então vocês conseguem me achar em todas as redes como Paty Souza Crochê. E um beijo pra vocês e até a próxima!